Irmãos, boa noite. Mais uma vez, uma alegria estarmos juntos. Espero que o frio que, quem sabe, tenha inibido alguns irmãos de virem até aqui, não atrapalhe a nossa comunhão e muito menos seja um impedimento para qualquer um de nós. E assim como precisamos do calor nesse tempo de frio, que o Espírito de Deus possa também aquecer a nossa fé e o nosso coração. Eu quero convidar a igreja a abrirmos a Bíblia no texto de Paulo aos Efésios. Estamos numa jornada expositiva da carta Paulo aos Efésios. Hoje estaremos compartilhando com os irmãos capítulo 5. Abra aí a sua Bíblia, Paulo aos Efésios, capítulo de número 5. O nosso texto estará do verso 7 ao verso 14. Paulo aos Efésios, capítulo 5, do verso 7 ao 14. Vamos ler a palavra de Deus. O meu desafio é que você não feche a Bíblia, tá? Mantenha a sua Bíblia aberta, continue conferindo as referências, conferindo as expressões. É um tempo de culto a Deus, ao mesmo tempo é um tempo de ouvirmos a palavra como palavra de Deus ao nosso coração. Por isso, o nosso olhar, a nossa mente precisa estar agora separada e preparada para receber dessa palavra abençoada de Deus. Efésios 5, do verso 7 ao 14, diz assim: portanto, não sejais participantes com eles. Outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Pararemos aqui no versículo 14, do versículo 15 ao 21, é um novo parágrafo, e faremos a exposição do mesmo, então, se Deus permitir, no culto do próximo domingo. Estamos, irmãos, nessa sequência de caminhar em Efésios, e certamente nós não podemos desconectar a carta. Nós fazemos isso o tempo todo, lemos versículos isolados. Muitas vezes as pregações são em versículos isolados, mas não podemos perder de vista que Paulo não escreveu versículos. Paulo escreveu uma carta, e nós só podemos ter a compreensão do pensamento de Paulo se nós tivermos a compreensão da carta toda. Apenas um versículo isolado pode dizer verdades, mas um versículo isolado pode ser também pretexto de inverdades, de uma compreensão deficitária do ensino da palavra. Então, sempre que você for ler a carta ou qualquer texto bíblico, tenha em mente o todo do livro, ou todo, especialmente, se for o caso, pelo menos do capítulo ou dos textos que circundam esse texto. Irmãos, mudança de hábito é coisa fácil? Lembra quando você era solteiro ou solteira? Embora tenhamos aqui jovens também ainda solteiros, né? Nada contra. Mas quando você era solteiro ou solteira, você tinha os seus hábitos dentro de casa, não é? Você vivia ali com papai, mamãe, irmãos, e tinha um certo costume de vivência. Quando você casa, você vai viver com uma outra pessoa que tem outros hábitos, outros costumes. Então, aquela situação que às vezes a gente trabalha em aconselhamento de casais, né? As brigas dos casais, na maioria dos casos, não são por questões homéricas, não são por questões muito grandes e problemáticas. A maior parte das confusões dos casais são por coisas pequenas. A toalha molhada ficou em cima da cama, o chinelo ficou no meio da sala, quem sabe o papel higiênico não foi colocado no devido lugar, a pasta de dentes deixou aberta em cima da pia, e daí por diante. São pequenas coisas que vão gerando irritabilidade. E nós, na vida de casados, conversamos um com o outro: olha, podia mudar o teu hábito, podia fazer isso ou aquilo, mas não é fácil.
não é? Hábitos são situações difíceis de serem vivenciadas. E a vida do crente, meus irmãos, é uma mudança de hábito. Constantes mudanças de hábitos, porque nós viemos de um paganismo, viemos de uma cultura demonizada. Aí você fala, pastor, mas eu não. Eu nasci num lar evangélico, sou criado nesse lar desde a infância, eu não tenho isso. Engano. Nós vivemos num mundo demonizado. Nós vivemos num mundo paganizado, nós vivemos num mundo onde a sociedade nos influencia o tempo todo e desde a infância nós vamos absorvendo os valores, costumes e práticas que são muitas vezes lá de fora. Não pertencem aos conceitos do reino de Deus. E quando convertemos, encaramos a Escritura, mudança de hábito. Precisamos mudar comportamentos, precisamos mudar a maneira de ser, de falar, de viver. E é disso que Paulo está tratando. Se você voltar à sua página, peço que você faça isso, no capítulo 4, versículo 17, até o capítulo 5, versículo 17, é um tomo, é um volume que Paulo está tratando com a igreja, levando a igreja a entender que é preciso mudar hábitos, é preciso não mais viver, olha o versículo 17, não mais andeis como andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, não andem mais como vocês andavam antes, não do casamento, mas antes da conversão, não vivam mais como tinham as práticas antes da sua conversão em Cristo Jesus. Se você voltar lá para o capítulo 2, faça isso de novo, volta lá, capítulo 2, versículos de número 3 especialmente, Paulo vai dizer que nós também andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como todos os outros. Agora não são mais assim. Vocês foram convertidos a Cristo Jesus, vocês nasceram de novo, vocês têm uma nova vida, mudança de hábito. E nós vivemos a vida, meus irmãos, lutando conosco mesmos. Vivemos a vida toda brigando conosco mesmos. É uma luta interna. Paulo vai dizer lá no contexto do capítulo 7 de Romanos, que o bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu sei que não devo, muitas vezes esse eu faço. Paulo vai dizer também aos irmãos da Galácia, carta aos Gálatas, capítulo número 5, ele vai dizer que o Espírito milita ou luta contra a carne, e a carne luta ou milita contra o Espírito, de forma que um dos dois tem que ganhar essa luta. E nós vamos fazer ou a vontade da carne ou a vontade do Espírito. Mudança de hábito. Não é fácil mudar comportamentos, mas é a isso que somos chamados aqui então. Muitas vezes nessa busca de lutar, nessa busca de mudar comportamentos, mudar hábitos, as nossas forças exaurem. Nós ficamos muitas vezes enfraquecidos, perdemos a fé, perdemos a esperança e não sabemos mais que caminho tomar. Por isso o cristão tem que voltar sempre para a Escritura. Tem que sempre refazer a sua vida, o seu norte, a sua bússola voltada para a Escritura. Então é nessa direção que queremos compartilhar com a igreja esse tema de hoje. Por que não viver como os sem Deus? Aliás, desculpa, eu não mudei meu tema aqui no meu texto, né? Por que um viver diferente? Eu tinha pensado num tema e durante a execução do meu estudo eu refleti nessa direção. Por que um viver diferente? Paulo está dizendo, volta lá no capítulo 4, versículo 17, não mais andeis como andam os gentios. Não vivam mais como vocês eram antes da conversão. Por que esse viver diferente? Então, olhando o texto de hoje, Efésios 5, do verso 7 ao 14, queremos encontrar aqui algumas respostas para nos ajudar nessa orientação. Primeira proposição que eu ponho para a igreja: por que não viver, por que um viver diferente? Por que um viver diferente? Porque agora sois luz no Senhor. Essa é uma mudança. Vocês não são mais das trevas, vocês não são mais do mundo, vocês não pertencem mais a essa sociedade demonizada, não pertencem mais a uma cultura paganizada, vocês pertencem ao reino de Deus, vocês pertencem a uma nova nacionalidade, a uma nova cultura. E um reino tem suas normas próprias, um reino tem a sua cultura própria, um reino tem o seu modus vivendi apropriado àquele reino. E quando nós saímos do reino das trevas e vimos para o reino da luz, nós assumimos agora
a postura, a prática, os costumes, a vivência desse reino de Deus. Como é que nós podemos viver? E eu quero fazer um exercício rápido com você. Talvez muitos dos irmãos não viajaram ainda para o exterior. Mas aproveite que o dinheiro nosso está valendo alguma coisa e o da Argentina não está valendo nada, né? Vai para a Argentina, faça um passeio lá. Aproveite esse momento de dinheiro forte, dinheiro fraco, passe lá 3, 4 dias, uma semana, dá para fazer isso, né? Com um pouquinho de esforço, vá lá viver a cultura argentina. Não é muito distante da nossa, mas há práticas, hábitos, costumes e vivências totalmente diferentes. E nós temos dificuldades em ser argentinos. Nada contra o argentino, pelo contrário, né? Mas só para mostrar que quando nós vamos para um outro país, nós temos que saber qual é o comportamento daquele povo. Como é que o trânsito funciona? Como é que a mente deles funciona em relação aos relacionamentos sociais, como é que funciona a vida deles, e nós temos que entender essa maneira de ser daquele povo, e nós temos que nos adequar àquele povo. Então, mudança de hábito não é uma coisa fácil, mudança de costumes exige esforço, exige determinação, e assim é a vida do crente. Antes vocês eram trevas, e agora vocês são luz. Mudou de reino, mudou de localidade, mudou de forma de vida. Então, queridos, mesmo que continuando com o mesmo tema que Paulo já vinha tratando desde 4:17, a importância de um reto viver por parte do cristão, Paulo está agora começando um novo argumento a partir desse versículo 7. Como é que Paulo começa o versículo 7? Portanto, aí a gente vai para o nosso português, né? O que é essa expressão, portanto? É importante a gente ler isso, perceber isso, né? A nossa interpretação bíblica, ela é gramatical. Não cai pronto do céu a mensagem. Eu tenho que olhar para o texto e entender o texto. Eu tenho que olhar a gramática e perceber o que é que de fato Paulo quis dizer quando ele escreveu portanto. A expressão portanto, ela é uma conjunção conclusiva, é isso, né? Ela faz uma ligação com o anterior e concluindo o pensamento. O que Paulo disse nos versículos anteriores? 3 coisas, versículo 3. Impudicícia, impureza e cobiça não pode fazer parte da vida do crente. 3 coisas no versículo 4. Conversação torpe, palavras vãs e chocarriças. Chocarriças são aquelas piadinhas de duplo sentido, né? Aquelas corrupções da sensualidade que está carregada aí na nossa sociedade, nos meios de comunicação. Essas coisas não podem fazer parte da vida de vocês. Paulo diz aí, são coisas inconvenientes. 3 coisas no versículo 5. Incontinência, ou seja, aquela pessoa que não tem limites nas expressões e na comunicação, fala o que vem na cabeça e coisas imorais. Então, o que é incontinente, aquele que é impuro. Você fala uma coisa e ele pensa uma besteira. Você fala uma coisa e ele entra em uma conversa enviesada com uma malícia. Então, a impureza está enchendo o coração dessa pessoa. Então, nem o incontinente, nem o impuro e nem o avarento. O avarento aqui pode ter, como dissemos no domingo passado, a conotação do apego ao dinheiro, apego ao material, mas também ela está ligada ao reino da sensualidade. Aquela pessoa que é uma pessoa cobiçosa, vive olhando com olhos impuros as pessoas e tratando pessoas como coisas, como objetos apenas da sua satisfação. Essas pessoas, diz Paulo no versículo 5, não terão herança no reino de Deus. É disso que Paulo está tratando. Então, com isso em mente, ele conclui o quê? Versículo 7, não sejais participantes com eles. Não vivam a vida do mundo lá fora. Não introjetem na prática de vocês o comportamento de um mundo demonizado e paganizado e caído em pecado. O crente é diferente. O cristão precisa fazer todo o esforço, lutar contra si mesmo, para que ele seja realmente diferente. Não é meramente na roupa, não é meramente na barba, não é meramente nos costumes externos, embora isso possa ter algum significado, mas diferente no comportamento. O caráter, a maneira de ser, a conduta, o
comportamento do crente tem que mostrar que ele é diferente do comportamento e da vida lá de fora. E Paulo vai dizer então, portanto, não sejais mais participantes com eles. O mundo pagão, meus irmãos, é o que os cristãos anteriormente eram. Filhos das trevas. Isso pode soar pesado, pode soar preconceituoso, pode soar inclusive antissocial, mas é a Escritura que nos diz isso. O mundo sem Deus é um mundo de trevas. O mundo sem Deus é um mundo de obscuridade. O mundo de Deus é um mundo sem referência da verdade. Volta para o capítulo 4, versículo 18. Paulo diz que lá, nesse mundo onde vocês viviam anteriormente, eles eram obscurecidos de entendimento, eram alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem e pela dureza dos corações. Esse é o mundo sem Deus. É o mundo que vive no obscurantismo. Pessoas que acreditam em sortes, pessoas que acreditam em signos, pessoas que acreditam em pedras que energizam, pessoas que acreditam em benzimentos e superstições, pessoas que acreditam em tantas coisas que a Escritura não dá o mínimo respaldo. Isso não cabe no meio do povo de Deus. Não sejais participantes com eles, diz o apóstolo Paulo, filhos das trevas. Mas Paulo vai dizer que pela graça de Deus, a igreja, esse povo alcançado pela salvação, eles foram trazidos das trevas para a luz. Olhe 1 Pedro capítulo 2, vai lá comigo, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, abra sua Bíblia. No texto sagrado, lá na palavra de Pedro 2,9, primeira carta, diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês foram tirados das trevas e agora estão no reino de luz. Vocês não viam verdades claras acerca de Deus, agora vocês têm os olhos abertos. Colossenses capítulo 1, versículo 13, você também conhece com certeza o texto que diz que Ele, Deus Pai, nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, um reino de luz. Fomos tirados então desse mundo de trevas e trazidos o reino da luz. Essa expressão filhos da luz, que Paulo vai tratar aqui no versículo de número 8, agora porém sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Essa expressão filhos da luz que Paulo fala aqui no versículo 8, era uma autodescrição reclamada pelo povo judeu, especialmente os essênios, que era um grupo religioso que vivia nas imediações do Mar Morto, na região mais do deserto, e eles tinham uma vida um tanto quanto monástica, uma vida um tanto quanto separada da sociedade. A sociedade é podre, a sociedade é corrompida, nós que estamos em separado é que vivemos uma vida piedosa. Esse pensamento e sentimento do povo lá de Mar Morto, da época das cavernas de Qumran, daquela região ali desértica, ela vai entrar depois para a história do catolicismo romano, onde vai nascer, por exemplo, as ordens monásticas. Lembra que estão as ordens monásticas? Mosteiro de São Benedito, mosteiro de São Domingos, mosteiro de não sei quem. Então, homens que eram sérios na fé e também entendiam assim, para ser de fato cristão e piedoso, não dá para viver no mundo corrompido. Temos que ser separados. E eles iam para as florestas e criavam lá um mosteiro. Mosteiro de São Benedito, mosteiro não sei de quem, e criavam lá as ordens. Cada um tinha a sua maneira de ser, buscando uma vida piedosa. O que a gente vai entender depois na história é que, apesar do esforço de muitos desses homens, existia também dentro dos mosteiros o quê? Pecado. Porque onde está o ser humano, está o pecado. Não é indo para o deserto, não é indo para a floresta, não é separando-se da cidade que você vai conseguir viver uma vida santa, porque o pecado habita em mim. É a conclusão de Paulo, é o ensino da Escritura. Então nós precisamos lutar contra nós mesmos no lugar que estamos. Jesus, na sua oração sacerdotal, João capítulo 17, Pai, não rogo que os tires do mundo, mas livre-os do mal.
não é? Então Jesus entende que o nosso lugar é aqui nesse mundo mesmo, para sermos sal, para sermos luz, para influenciarmos e para transformar esse mundo com os valores do reino de Deus. Mas não é fácil, essa luta não é simples assim. Então, voltando à expressão filhos da luz, ela era uma autodescrição reclamada pelo povo lá da época dos rolos do Mar Morto, e no seu ódio aos filhos das trevas, querendo ser uma sociedade separada. O fato de eles terem se retirado para o mosteiro de Qumran, no deserto da Judéia, foi um movimento de protesto, para o qual o ensinamento ético do Novo Testamento não oferece paralelo nenhum. Ou seja, a Bíblia não ensina você fazer uma comunidade só de crente. Existem essas tentativas em muitos lugares, no tempo e na história. Se você for estudar a história da igreja, você vai ver isso em muitos lugares. E não só no período da Idade Média, quando o catolicismo criou tantas ordens monásticas, mas mesmo depois da Reforma, muitos grupos cristãos, evangélicos, reformados, tentaram fazer comunidades só de crentes. Deu errado. E vai dar errado sempre. Porque onde estiver o homem, ali estará o pecado. Então a Bíblia não autoriza você sair do mundo. Pelo contrário, você precisa estar no mundo, mas vivendo uma vida separada. Você precisa estar em contato com as trevas para a sua luz brilhar. Se eu acender uma vela aqui agora, ou um isqueiro, vai fazer diferença? Não vai, porque nós já temos luz. A luz, ela só faz diferença onde existe trevas. Vós sois luz do Senhor, diz Paulo aqui, e o nosso lugar é nas trevas. Pastor Robert Lai é um pastor menonita, da igreja menonita aqui de Curitiba. Eu não sei para onde que está Curitiba aqui, eu aponto aleatoriamente, né? Mas ele é pastor aqui na igreja metodista, na igreja menonita de Curitiba, e ele sempre fala que o lugar da igreja é nas trevas. O lugar da igreja não é ficar preso em quatro paredes, num lugar santo. O lugar da igreja é nas trevas, é nesse mundo perdido, para iluminar esse mundo e compartilhar a salvação a tantos quantos estão lá fora. Então eu volto a questões que nós já teclamos aqui em outros momentos. O teu amigo ou o teu vizinho é um pai de santo. Você fala, não, eu não compartilho com a fé dele. Mas é aniversário da criança dele, e ele te convida para ir lá, você vai ou não vai? Ah, pastor, eu não vou, porque eu não compartilho com a vida desse povo. Jesus iria? Iria. Não compartilharia com a fé daquele indivíduo, mas como luz, ele levaria ali a sua presença transformadora e abençoadora para aquela família. Nós aprendemos durante o evangelicalismo brasileiro, especialmente do século passado, que o crente não pode se misturar com o povo não crente. Até onde isso é verdade? Até onde você se mistura com o pecado, mas até onde você se mistura socialmente para influenciar, para iluminar, para compartilhar a fé, você deve estar lá. Jesus era uma pessoa que andava no meio de pecadores, comia com pecadores, comia com pessoas malditas da sua sociedade, e estava lá com eles, mas ele guardava a sua santidade. A Bíblia diz que ele nunca pecou em nenhum dos seus atos. Então nós temos que ter coragem, irmão, sim, de nos aproximarmos das pessoas, mas não nos ligarmos ao pecado delas, de influenciarmos as trevas com a nossa luz, sem permitir que as trevas dominem a nossa luz. E é isso que Paulo vem nos ensinar aqui. Então agora Paulo fala aos crentes como sendo eles filhos da luz, e afirmam que eles devem deixar a sua luz brilhar no meio da sociedade, no meio de homens e mulheres corrompidos pelo pecado, e eles não têm licença para se tornarem reclusos, excluídos dessa sociedade, mas estarem no meio delas. Um pouquinho à frente, nós já fizemos uma exposição, meses ou anos atrás, no texto de Filipenses, e você já passou por isso lá então, mas eu peço que você volte lá. Filipenses capítulo 2, vai lá comigo? Filipenses capítulo 2, versículo 15, Paulo diz assim: para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Então vocês devem estar onde? No meio de uma geração pervertida e corrupta, não se corrompendo,
não se pervertendo, mas mantendo a sua luz acesa, mantendo a sua vida impoluta, mantendo o seu testemunho ilibado, para que as pessoas olhem para você e vejam você como referência da verdade, vejam você como referência daquilo que é certo. Leio de novo: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, onde? No meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando, versículo 16, a palavra da vida. Preservando a palavra, vivendo a palavra. É disso que Paulo está dizendo aqui, quando Jesus compôs o seu Sermão do Monte, famoso Sermão do Monte. Ele vai dizer lá no versículo 16 do capítulo 5 de Mateus: vós sois a luz do mundo, versículo 14, e no 16 ele diz: assim brilha a vossa luz no meio dos homens. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam você nas suas boas obras, vejam você na sua vida de santidade, vejam você no compromisso com o Senhor, nessas boas obras de glória para o Senhor, e eles glorifiquem a Deus, eles reconheçam a Deus, eles se inclinem também perante o Senhor. Então, voltando lá para Efésios capítulo 5, volta lá comigo, no versículo 7, Paulo inicia exatamente fazendo essa virada de mesa. Lá, os pagãos vivem desse jeito, com piadas indecentes, com chocarrices, coisas inconvenientes, com conversação torpe, com imundícia na mente, mas vocês não podem viver assim. Vocês são diferentes, vocês são luz no Senhor. Não sejais participantes com eles. Russell Champlin, no seu comentário sobre esse texto, ele vai dizer que se alguém acompanha os pagãos incrédulos em sua depravação, torna-se companheiro deles também no juízo. Então, o crente, se for acompanhar o comportamento pagão, o juízo de Deus recairá sobre esse indivíduo que se diz crente. Matthew Henry é um outro comentarista bíblico, pastor presbiteriano, nasceu em 1714, morreu em 1783, e ele vai dizer o seguinte: há maneiras de induzir ou de participar dos pecados alheios, felicitando, aconselhando, consentindo ou ocultando. Se participarmos com o próximo em seus pecados, devemos esperar uma participação também em suas pragas. Se não repreendermos os pecados dos outros, teremos comunhão com eles. Ou seja, você deve e pode ter amizade com o não cristão, mas você não pode participar dos pecados deles. Se fizermos isso, estamos também participando da condenação e do juízo que eles devem receber. E é muito fácil você participar do pecado dos outros. Você pode dizer: não, eu não pratico isso. Ah, mas legal, gostei. Você põe um joinha lá na sua área de comunicação social. Ou você põe um ok, você curte algo que é pecaminoso. Você está participando com eles das trevas. Então, nessa época, meus irmãos, de redes sociais, tome cuidado com o que você compartilha. Tome cuidado com o que você posta. Tome cuidado com o que você faz joinha. Tome cuidado com aquilo que você aplaude, para você não ser induzido ou induzida a aplaudir o erro. Nós temos que cuidar e filtrar cada momento a nossa vivência. Em tempos passados, os efésios foram trevas. Os crentes da igreja de Éfeso eram pagãos, eram trevas. Diz Paulo aí no versículo de número 8, pois outrora éreis trevas. Vocês foram assim, mas não são mais. Vocês já foram desse jeito, mas converteram-se a Cristo Jesus. Quem está em Cristo é nova criatura. O que era, já passou. Não pode ser mais. Houve uma mudança. É disso que a Escritura nos fala constantemente. Então, lá no versículo 18 do capítulo 4, que nós já falamos com você, Paulo vai dizer que eles eram obscurecidos de entendimento, eram alheios à vida de Deus, eram ignorantes, eram de coração duro, mas hoje não são mais. O Espírito Santo tocou na vida de vocês, entrou na vida de vocês, deu um novo coração e deu uma nova vida. Eles não só haviam vivido nas trevas, rodeados por um ambiente de corrupção, mas eles também fizeram parte daquele reino corrupto. E você também. Antes da sua conversão, você pode ter vindo de um lar evangélico, pode ter sido filho de pastor, filho de presbítero, mas antes do momento da sua conversão, e todo mundo precisa de conversão.
Às vezes os que nascem na igreja, às vezes não conseguem lembrar como foi que eu me converti. Porque eu vivi na igreja a vida toda e eu não tive uma conversão impactante, não vim do mundo perdido, mas você era um não crente. Você era um não salvo. Houve um momento que o Espírito Santo despertou a sua vida, despertou a sua fé e abriu os seus olhos para essa realidade. Você disse, é isso que eu quero. E você se comprometeu com o Evangelho. Então, mesmo que você não tenha uma mudança drástica, você teve um dia de conversão. E mesmo que você não lembre esse dia de conversão, se você hoje crê realmente no Evangelho e abraça esse Evangelho como uma verdade sua, como uma verdade de Deus para você, é porque Deus já fez essa obra de transformação lá na sua vida. Então as trevas reinaram na vida dos crentes de Éfeso até o dia da conversão. Você quer dar uma olhadinha? Tarefa de casa, não faça isso agora, mas lá em casa, vai ler o capítulo 18 e 19 de Atos, tá bom? Você vai ver a conversão dessa igreja, a mudança de vida que houve na vida de muitos crentes ali na cidade de Éfeso. As trevas reinaram na vida deles, as trevas da ausência do verdadeiro conhecimento de Deus, as trevas da depravação, as trevas a desesperança, as trevas de um desespero existencial. Tudo isso fazia parte da vida. Mas, o que Paulo disse aí no versículo 5? No versículo 8, éreis trevas, agora não são mais. Foram assim, agora são filhos da luz. Então, o crente é aquele que, como os irmãos de Éfeso, passaram por essa mudança. Agora vocês sois luz no Senhor. Então, é impossível permanecer nas trevas e na luz ao mesmo tempo. Você não consegue ter um farolete cortado no meio, onde a metade para cá ele ilumina e da metade para cá é escuridão. Não existe isso. Ou você está na luz, ou você está nas trevas. Não dá para viver nos dois mundos ao mesmo tempo. Assim também é na vida do crente. O crente não pode jamais querer andar na luz e andar nas trevas. É incompatível, é inadmissível. Então é relativamente fácil nós entendermos essas coisas, quem sabe na vida de outras pessoas, que talvez não consigam ter uma mudança de vida. A gente fala, mas como não consegue? Né? O texto de Hebreus, capítulo 4, versículo 13, vai dizer que todas as coisas estão descobertas e patentes diante daquele a quem devemos prestar contas. Tudo para Deus é claro, mas Ele sabe quem é luz e sabe quem é trevas. Lá no texto do Salmo 139, o autor do Salmo, possivelmente Davi, ele vai dizer que para Deus, as trevas e a luz são a mesma coisa. Para Deus não tem nada escondido, mas Ele sabe exatamente cada coração que já foi mudado, cada pessoa que já foi transformada, cada pessoa que hoje é luz e cada pessoa que hoje continua em trevas. Então, por meio do nosso caráter, por meio da nossa conduta, nós levamos a luz de Deus a um mundo sem trevas. A luz mostra aquilo que está errado. A luz é necessária para que se veja o erro. Imagine a seguinte cena. Você precisa se submeter a uma cirurgia de coração. E você vai para o hospital. Você está lá, deitado na mesa, com o peito já praticamente aberto, pronto para a cirurgia, e de repente a luz principal que ilumina a visão do médico cirurgião pifa. Será que esse cirurgião arriscaria fazer a cirurgia no escuro? Ele sabe tudo, ele conhece tudo, ele sabe onde está cada veia, cada momento de corte, qual o nervo exato que ele tem que mexer ali, ele sabe tudo. Mas será que ele arriscaria fazer essa cirurgia no escuro? Não, porque a luz fecha a capacidade de um discernimento, as trevas fecham a capacidade de um discernimento mais apropriado. Certamente esse médico pararia tudo, sob os riscos até da vida do paciente ali já aberto, e ele esperaria a providência de uma iluminação correta para que ele pudesse fazer aquela cirurgia. Ou quem sabe, será que um artista poderia pintar um quadro fiel à paisagem sem luz? Não, ele não conseguia ter o discernimento necessário nem para olhar para a paisagem e nem para olhar para a tela e desenhar exatamente o que ele precisava estar reportando ali. A luz, ela é necessária.
A luz revela a verdade, mostra o caráter real das coisas, e isso explica porque então os incrédulos procuram ficar longe de Deus, longe da Bíblia, longe das verdades do Evangelho, porque a luz ilumina. A partir do momento que o não cristão é projetado com a luz do Evangelho, ele vai reconhecer os seus pecados, vai ver as suas faltas, e ele vai ter uma atitude, ou fugir dessa luz, ou querer uma mudança de vida. E é por isso que a maioria preferem não se achegar à luz. Você tem evangelizado? Você tem convidado pessoas a vir à igreja, ouvir o Evangelho? Se a gente não está fazendo isso, a gente está errando em alguma medida, né? Mas eu sei que se você está fazendo isso, você fala, pastor, eu faço isso sempre, mas não dá certo. As pessoas não querem vir, elas não querem ouvir a palavra, elas não querem vir para a igreja. E certamente porque elas já têm o conhecimento da verdade e sabem que uma igreja séria, ela vai apontar a luz sobre essa pessoa, vai acender os holofotes mostrando a pecaminosidade. E é isso que a Bíblia faz conosco. Normalmente o não cristão não quer a luz do Evangelho. Ele repulsa, ele foge dessa luz. Quando Cristo estava aqui na terra, meus irmãos, a perfeição do seu caráter, da sua conduta, mostrava naturalmente às pessoas que eles eram pecadores. E eles caíam de joelhos diante de Jesus, eles confessavam os seus pecados, suplicavam o favor e graça do Senhor. A luz revela as trevas de maneira natural. Segunda proposição que eu trago para a igreja: por que um viver diferente? Para não ser cúmplice nas obras das trevas. Parece que estamos dizendo a mesma coisa, mas podemos ter nuances diferentes quanto a isto. Versículo 11, Paulo vai dizer, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. É o que Paulo diz aí. Então, Paulo afirma, meus irmãos, que em contrapartida ao fato de que o cristão agora é luz, ele não pode se tornar participante das trevas. É incompatível, é inconveniente. Vós sois luz e vocês não ser cúmplices nas obras das trevas. Das trevas, nós devemos entender aquelas coisas tais como o que Paulo disse nos versículos anteriores. Versículo 3, como dissemos, 3 coisas: impudicícia, impureza, cobiça. Versículo 4, conversação torpe, palavras vãs, piadas indecentes ou chocarrices. Versículo 5, incontinência, impureza e avareza ou cobiça. Coisas que Paulo diz aqui são obras das trevas. Quando você vai lá para Gálatas capítulo 5, não precisa ir lá agora, mas você se lembra que lá Paulo fala de frutos do Espírito e obras da carne. E você vai ter uma listinha, tanto de fruto do Espírito, quanto de obras da carne. É natural, aquele que não é convertido, produzir o que a sua carne pecaminosa gosta e faz. E é natural, ou deve ser natural, aquele que é convertido, produzir aquilo que é fruto do Espírito. Então, meus irmãos, Paulo exorta aqui os crentes de Éfeso, mais uma vez, aqueles que saíram do paganismo, a não terem qualquer comunhão, qualquer cooperação, qualquer cumplicidade nas obras das trevas. Versículo 11, não sejais cúmplices. O substantivo que Paulo usa aqui, cúmplices, é a tradução da palavrinha grego synkinoneo. Deu algum sentido para você? Pastor, grego não me adianta nada, mas esquece o sim. Kinoneo. Koinonia. Fez sentido para você, koinonia? O que é koinonia? Comunhão. Essa palavrinha é mais conhecida. É grega, mas é mais conhecida, né? Então, synkinoneo é juntos em comunhão. Paulo está dizendo isso. Olha, não estejam juntos em comunhão com as trevas. Não estejam juntos em comunhão com o paganismo. Não estejam juntos em comunhão com aquilo que é inconveniente à fé e à vida cristã. Então, com essa expressão, meus irmãos, Paulo está reiterando aqui a ideia do 7º versículo. Não sejais participantes com eles das obras das trevas. O apóstolo, meus irmãos, ele vai afirmar aqui que essas obras são qualificadas como infrutíferas. Olha de novo o versículo 11. E não sejais cúmplices ou participantes em comunhão com eles
das obras infrutíferas das trevas. São obras que não têm fruto de santidade, não tem fruto de relação com Deus, não tem fruto de temor a Deus. São obras mortas. Não participem disso, diz o apóstolo Paulo. Então, segundo as Escrituras, irmãos, existem graus de pecaminosidade. Existe pecadinho e pecadão? Não existe pecadinho e pecadão no sentido de que todos eles são culpáveis perante Deus. Mas existe sim pecadinho e pecadão. Quando o povo de Israel pecou lá no deserto, Moisés subiu no monte, foi receber as tábuas da lei, e eles estavam lá 40 dias com o Senhor, e lá embaixo no vale estava quem? Todo o povo. E o povo fez o quê? Bezerros de ouro. Partiram para a idolatria, partiram para a carnalidade. E Deus então falou: Moisés, vamos parar com esse negócio aqui? Está sendo bom, eu estou te ensinando muita coisa que você deve levar para o povo, mas vamos parar com isso aqui. Desce agora, porque o povo lá cometeu o quê? Grande pecado. Não é um pecadinho. Eles cometeram um grande pecado. É uma coisa que me irrita grandemente, é a idolatria. Então existe pecado grande, existe pecado de menos influência. Vamos trazer para nós então o pecado da idolatria. Para Deus ele é algo abominável. Todo pecado é abominável, mas a idolatria para Deus ela é horrível. E de repente tem outros pecados, não que Deus aceita, mas que eles têm menos influência de corrupção na vida do povo, na vida do indivíduo. Deus não aceita nenhum deles, mas existem graus. Entre eu contar uma pequena mentira para um de vocês, e entre eu meter uma bala na cabeça de alguém, qual que é mais agravante? Existem graus na prática do pecado, não é? Então é disso que nós temos que entender aqui. Embora exista esses graus de pecaminosidade, bem como graus de santidade também, tem crentes que são muito mais consagrados, mais santos ao Senhor, e isso não é tempo de carreira, é consagração a Deus. E então, como existe graus de pecaminosidade, existe graus de santidade, entretanto não existe região de meia luz, de meias trevas, não. Ou é trevas ou é luz. Não importa o tamanho do pecado, é trevas. Não importa o grau de santidade, é luz. Então é disso que Paulo está dizendo: não compartilhem da vida de trevas. Uma pessoa é crente realmente ou ela nunca se converteu. Não existe um meio termo, não existe um meio crente. Então as obras ou pertencem à luz ou pertencem às trevas. Aqueles que juraram lealdade ao soberano rei do reino de Deus, eles não podem tomar parte em nenhuma obra das trevas. Eles pertencem a um novo mundo, pertencem a uma nova realidade, são parte de uma nova nação. Se você voltasse lá para 1 Pedro, que lemos capítulo 2, versículo 9, e fosse ler o versículo 10, o que você encontraria lá? Você lembra de cabeça, é só passar os olhos do texto ali, você vai lembrar, né? Paulo vai dizer que vocês não éreis povo de Deus, mas agora sois povo de Deus. Vocês não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Então essa mudança de reino, essa mudança de localidade espiritual, o crente não pode estar no reino de Deus com a cabeça no reino das trevas. Ele não pode estar com os pés no reino de Deus, sabendo da realidade e vivendo práticas que não são desse reino. Vocês deixaram de ser, é o que Paulo diz aqui. Então não basta ao crente apenas evitar o pecado, mas ele também tem que ser intolerante para com o pecado. Então você pode ter contato com pessoas não crentes? Pode e deve, mas não pode participar das obras dele. Não pode nem sequer dizer: legal, tá, tudo bem, é você, né? Nós não podemos ter coinonia, não podemos ter comunhão com esse tipo de pensamento. Então o termo que Paulo diz aqui nesse contexto, irmãos, olha o versículo de número 11 de novo. Paulo diz o que aí? Antes, porém, reprovai-as. Não seja cúmplice, não pratique, mas também não aceite. Reprove. Um outro significado dessa palavrinha reprovar, que é a palavrinha enlenho, lá do grego, é condenar.
Ou seja, você não pode praticar isso e você deve condenar. Põe a boca no trombone, fala que está errado. Não é? Então, tantas práticas que são jogadas, até mesmo no Senado, na Câmara de Deputados, Câmara de Vereadores, são coisas muitas vezes erradas, que são jogadas para a sociedade vivenciar. O crente precisa ter coragem de condenar isso. Se ele puder dizer diretamente lá, ele deve dizer. Se não, através dos nossos representantes. Para quem você votou como senador da República? Ah, nem lembro mais, pastor. Você devia lembrar, não é? Porque esse cara que você votou para ser o senador, ele é o representante do seu pensamento lá dentro. Então precisamos saber em quem estamos votando, não é? Para que eles nos representem como cristãos em pensamentos coerentes com a verdade do Evangelho. Então não podemos apenas dizer que não praticamos, mas temos que condenar, temos que reprovar, temos que deixar de lado não só a prática, mas qualquer coadunação com essa obra de treva. Então as obras das trevas, irmãos, elas são indizivelmente más, e até comentar sobre elas é pecado. Olha o que Paulo diz no versículo 12, porque o que eles fazem em oculto, o só reproduzir em conversas é vergonhoso. O que é que os ímpios fazem de pecado? Não é? Então ficar reproduzindo isso, até para quem sabe explicar o que eles fazem, cuidado, isso é vergonhoso. Nós não podemos nem sequer ficar repetindo o que eles fazem. Não cabe ao nosso linguajar a reprodução dessas coisas. Reverendo Hernandes Dias Lopes, ele vai dizer o seguinte: a indústria pornográfica e os estúdios de Hollywood fazem grande sucesso porque eles promovem o proibido, escancaram o que é sujo e podre. Uma das indústrias que mais faturam no mundo hoje é a indústria da pornografia. E não pense você que isso é coisa pequena. Bilhões e bilhões são alcançados todos os anos com essa indústria do pecado. Então Paulo exorta os crentes, meus irmãos de Éfeso aqui, a não praticar, mas também reprovar. Não praticar, mas também condenar essas coisas. João Calvino, o grande reformador lá do século XVI, ele vai dizer que o crente se torna indigno do nome se ele não trouxer para a luz aquilo que está envolto em trevas. Ou seja, nós, como crentes, temos que ter coragem de dizer não e ao mesmo tempo dizer está errado. A prática correta é o que a Bíblia ensina. Estamos sendo bombardeados, não só nós cristãos evangélicos aqui do Brasil, mas o mundo está sendo bombardeado contra os valores judaicos cristãos. E a nossa fé é cristã, mas a nossa fé é judaica. Então os valores do judaísmo plantados pelo Senhor desde os tempos imemoriais, de Noé, de Enoque, depois Abraão e o povo de Israel, esses valores plantados nesse povo são valores para nós. É por isso que nós não rasgamos a Bíblia e falamos a nossa prática é Novo Testamento, porque o Velho Testamento é nosso também. O que Deus revelou para aquele povo, Ele revelou para o seu povo. Se você for prestar atenção no Novo Testamento, ele está recheado com mais de 1.600 citações do Velho Testamento, diretas, assim disse o profeta, ou às vezes indiretas, apenas na elocução de um argumento. Mais de 1.600 referências a verdades do Velho Testamento estão no Novo Testamento, porque o Velho Testamento é tão nosso quanto é tão nosso o Novo Testamento. Os princípios judaicos são os princípios dados por Deus também ao seu povo. Então o viver do crente é um grande e estrondoso contraste com o mundo caído lá fora. De novo, não é se você usa barba, se não usa, não é se você usa calça comprida, não é se você joga bola, não são essas coisas externas, mas o caráter, o seu procedimento, a sua conduta, a sua maneira de ser, a sua maneira de falar, o seu pensar. Tudo isso revela exatamente quem somos. Então, o viver do crente é esse estrondo contrastante com o mundo em pecado, de modo tal que esse viver diferente ecoa como um convite. A sua vida tem que ser um convite para o pecador o tempo todo. Eu sou luz no Senhor. Você não precisa falar isso. Mas o seu viver tem que mostrar para ele como é abençoado ser luz no Senhor. O seu viver tem que mostrar para o não cristão, seja ele vizinho, parente, colega de trabalho, ele tem que perceber como essa pessoa tem uma vida bacana,
está passando por problemas e está louvando a Deus, está passando por dificuldades, está sofrendo, está chorando porque faz parte, mas é uma pessoa que tem uma postura correta, não está blasfemando, não está xingando, não está falando coisas erradas, tem uma postura de dignidade diante dos homens e diante de Deus. Terceira coisa, encerrando aqui, por que um viver diferente? Paulo vai nos dizer, porque sois chamados à vida. Vocês foram tirados de um reino de mortos e trazidos para um reino de vida. Lembra de Ezequiel 37? Quem lembra aí? Ezequiel 37, fala do quê? O vale dos ossos secos, não é? O que Deus falou para Ezequiel? Ezequiel, vamos lá perto do cemitério, vamos lá ver o que tem naquele canteirão lá, não é? E Ezequiel foi lá, e ele viu um vale, mas carregado de ossos, pessoas mortas, que já tinham secado seus corpos ali, só ossos secos. O que Deus falou para Ezequiel? Ezequiel, profetiza, prega para esses ossos, diga para eles, vivam! Ezequiel falou, Deus pirou. Imagine, eu vou falar para os ossos viverem. Como é que eu faço isso? Não, Ezequiel foi obediente, né? E ele disse que ele profetizou e disse, revivam. E começou a haver um barulho, de osso batendo em osso, de ossos se arrastando para lá, e os esqueletos se montando de novo, e de repente se colocaram em pé, e eles agora estavam vivos. E Deus disse a Ezequiel, eu vou soprar sobre eles o meu espírito, e eles vão ter vida de novo. Fica olhando. É bonita essa cena, não é? É isso que nós temos que fazer para o mundo, meus irmãos. Nós somos chamados à vida. Nós, capítulo 2, versículo 1, o que diz lá? Estando mortos em delitos e pecados, Ele nos deu vida. Você fazia parte daquele vale de ossos secos. Você fazia parte de um monte de mortos espirituais, aos quais Deus disse, vivam! E no momento certo, o seu espírito reviveu, o seu corpo teve uma nova dimensão, Deus soprou em você uma nova vida, e você agora tem um novo olhar para tudo. Deus fez de você esse novo, é isso que Paulo está dizendo, olha o versículo 13. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. É fácil entender esse versículo? Não. Esse é um versículo difícil. Talvez de todo o conjunto aqui, é o versículo mais complicado que nós temos aqui nessa interpretação. É um versículo realmente difícil de ser percebido. Todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, e tudo que se manifesta é luz. Então a luz focou sobre o pecado foi reprovado pela luz, ele se tornou manifesto, e ele é luz. Como que a gente entende essa dinâmica de Paulo? De fato é um versículo complicado. Os pecados e os pecadores, irmãos, ao serem colocados diante da luz, a sua verdadeira natureza se torna óbvia. E mesmo que continue sendo algo mal, eles contudo podem se fazer coisas boas, eles podem ser transformados em coisas boas, não por eles próprios, mas a luz do Evangelho, quando foca no pecador, traz a luz, traz a realidade, essa compreensão, o pecador entende quem ele é, e ele pode ser transformado em uma nova vida. Salmond, que é um outro comentarista bíblico, ele vai dizer que os praticantes dessas obras serão levados a ver quão odiosa é a natureza real das coisas que eles praticam. Ou seja, a sua vida, o seu ensino, a sua pregação, a luz que há em você, foca sobre o pecador, e ele vai reconhecer, eu sou um pecador. O que eu faço é errado diante desse Deus santo que foi apresentado para mim. Ele pode ser mudado, sendo uma nova criatura, ou pode continuar no seu caminho de trevas. A luz manifesta o mal, e através dessa manifestação, o pecador recebe então o convite da graça. Qual é o convite da graça? Versículo 14. Desperta, ó tu que dormes, você que está morto em delitos e pecados, acorda, abra os olhos para a vida, você foi iluminado. É isso que o texto nos oferece. Levanta-te entre os mortos. Aconteça isso na sua vida. O convite à salvação. Ossos, levantem-se. Mortos, ressuscitem. Essa é a pregação do Evangelho.
E isso é o que você faz o tempo todo, ou pregando, ou vivendo o Evangelho. A sua vida é luz e a sua vida ilumina e mostra o pecado do mundo perdido. E esse mostrar do pecado para eles é um convite ao qual eles aceitam ou ao qual eles reprovam. Então, o sono e a morte aqui nesse contexto, irmãos, tu que dormes e você que está morto, o sono e a morte aqui são símbolos espirituais de uma vida longe de Deus. Pertencem ambos à região da morte, mas Paulo está aqui denominando aqueles que estão perdidos no pecado, de mortos e de trevas, e ele já fez isso lá no capítulo 2, quando ele disse, capítulo 2, versículo 1, estando nós mortos em delitos e pecados, ele nos deu vida. Versículo 5, no capítulo 2 ainda, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Versículo 6, ele nos ressuscitou. Então, quem está morto espiritualmente pode ter vida. Quem está em sono espiritual pode ser despertado, e a sua vida, a sua conversa, a sua pregação, o seu ensino, da maneira que você sabe o Evangelho, se for o puro Evangelho, vai iluminar a vida do outro lá fora. Esse é o convite à vida. Então, por que ser, ou por que viver uma vida diferente? Porque vocês são chamados à vida. E o nosso chamado à vida é um convite também aos pecadores. Vamos terminar aqui. Quando Paulo escreve a sua carta aos Coríntios, a segunda carta aos Coríntios, capítulo número 5, ele vai dizer que nós somos embaixadores de Deus. Pertencemos ao reino da luz, mas estamos no reino das trevas. Pertencemos ao reino de Deus, mas estamos no reino dos homens. E nós temos uma mensagem para esse reino dos homens. Qual é? Reconciliai-vos com Deus. Somos embaixadores de Cristo e por meio de nós ele diz ao mundo: reconciliai-vos com Deus. Na sequência do capítulo 5, entrando no capítulo 6, ali da segunda carta aos Coríntios, o texto vai dizer para nós o quê? Hoje é o dia da salvação. Agora é o tempo oportuno. Nós temos que levar essa mensagem, irmãos. Seja pelo nosso viver, seja pelo nosso ser, seja pelo nosso falar, seja pelo nosso evangelizar diretamente as pessoas, é preciso que nós digamos isso. Reconciliai-vos com Deus. O que é reconciliar? É fazer as pazes. Então o homem lá fora, ele é amiguinho de Deus ou ele é inimigo de Deus? Biblicamente, queridos, ele é inimigo de Deus, e Deus não olha com bons olhos os seus inimigos. Os inimigos de Deus têm data marcada para um dia final, né? Mas enquanto esse dia final não chega, Deus está dizendo através da igreja para o mundo perdido: reconcilie-se com Deus, façam as pazes com Ele. Jesus contou uma parábola certa vez, ele disse o seguinte: qual é o rei que, sabendo que o seu inimigo vem contra ele com 20.000 soldados, e ele só tem 1.000 soldados, aqui na minha imaginação, reconstruindo a parábola, ele tem um exército muito menor, a sua força é muito menor do que o outro que vem contra ele. Qual é o rei que vai querer enfrentar o seu inimigo? Ou qual é a melhor proposta? Ele envia lá um embaixador e diz: olha, vamos fazer as pazes, não vão guerrear não, porque eu sou mais fraco. Eu me submeto ao seu reino, eu me submeto às suas ordens. O que é que Jesus estava querendo contar com essa parábola? Que Deus é o grande Senhor, com um exército e com um poder infinitamente maior do que o que o homem pecador pode resistir. Ao invés de resistir a Deus, faça o quê? Paz com Ele. Reconcilie-se com Deus. Volte à questão de reconhecer o seu pecado e diga: Deus, eu me submeto ao seu reino, eu me submeto à sua palavra, e você vai ter vida. Essa é a vida do Evangelho, essa é a pregação do Evangelho. Daí então o chamado final do versículo 14: desperta, ó tu que dormes. Pela sua palavra, pela sua prática, pelo seu ensino, pela sua evangelização, nós estamos dizendo isso para o mundo. O mundo está ouvindo. Aqui e ali
alguém ouve, aqui e ali alguém é acordado, aqui e ali alguém é ressuscitado, mas o mundo, na sua maioria, não vai ouvir essa mensagem, porque eles estão mortos em seus delitos e pecados. Larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva para a perdição. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida, e Jesus disse, são poucos os que entram nessa vereda apertada. Terminando aqui, irmãos, o apóstolo Paulo conclama a igreja então a não dar um passo atrás e voltar às práticas pecaminosas, revivendo o que eram enquanto pagãos, mas Paulo conclama a igreja a continuar à frente, rompendo a vida e os problemas, vivendo em santidade, vida própria daqueles que nasceram de novo. Não voltem atrás, não pratiquem o pecado, não vivam na devassidão da nossa sociedade, mas levantem a cabeça. Agora vocês são luz do Senhor. Convidem as pessoas para a ressurreição. Paulo aponta aqui então para o poder da luz que agora habita na vida do crente, para que esse crente leve a sua luz ao mundo de forma tal que pecadores possam ser acordados do seu sono, de forma tal que pecadores possam ser ressuscitados em Cristo Jesus para uma nova vida. Por que um viver diferente? Lembra do que nós falamos? Primeira proposição, capítulo 5, versículo 7, porque você não deve ser participante da vida pecaminosa lá fora. Capítulo 5, versículo 11, porque você não deve ser cúmplice da vida pecaminosa do mundo lá fora. E versículo 14, porque você foi chamado à vida e deve chamar outros também à vida em Cristo Jesus.